Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Hoje é 31 de março de 2020, eu sou o Cássio Pereira. Aliás, 2020 não, né? Desculpa, nós estamos em 2021. Eu sou o Cássio Pereira e você acompanha o episódio número 13 do DevSecOps Podcast. Hoje é um episódio triste, um episódio, digamos assim, melancólico, apesar de muito bom conteúdo que eu vou trazer para vocês, tá? Basicamente, duas notícias. A primeira é, hoje não tem convidado, hoje é um podcast raiz, é um podcast só com a trupe que começou essa bagaça, ou pelo menos com quem teve a ideia, porque a notícia triste é que o senhor Rodrigo Balbino morreu. Não, mentira, ele não morreu, mas ele tá muito atarefado, ele tá sem tempo. Infelizmente, o nosso dev tá desenvolvendo muito, então ele não tá conseguindo dar vazão aqui para as gravações, enfim, vocês observaram aí nos últimos episódios, ele não tem participado, não é má vontade, não é nenhum problema, somos irmãos praticamente, mas infelizmente ele não está conseguindo participar, então ele vai dar uma sumida de vez do podcast, DevSecOps Podcast, mas ele volta, né? Ele volta, assim que eu conseguir trazer ele para trabalhar comigo, ele volta, porque a empresa que ele trabalha hoje está sugando demais, então uma hora ele volta para gravar com a gente aqui, tá? Mas episódio de hoje vai ser só com o tio Cássio, episódio solo, ó que legal, episódio solo. Apesar de não ter convidados, né? A gente, essa temporada inteira, desde o primeiro episódio, estamos no 13 hoje, então são 12 episódios aí na segunda temporada, com convidados maravilhosos, convidados para falar de bastante coisa, de vários temas aqui. Mas hoje não tem convidado, então eu decidi aproveitar esse episódio solo para falar sobre SAST, tá? Mais especificamente o mês do SAST. Por que o mês do SAST? Lá no meu perfil do Instagram, @CassioDeveloper, você confere agora no mês de abril, a partir de amanhã, dia 1º de abril, não é mentira, não é piada do 1º de abril, né? Mas a partir de amanhã, você confere lá no meu Instagram, lá no meu perfil, todos os dias, conteúdo sobre SAST. SAST, a base do desenvolvimento seguro, a base para você começar a fazer código seguro. É tanto que o nome do episódio de hoje é SAST, a base do código seguro, né? A base de código seguro. E a ideia é um pouquinho falar sobre isso no episódio de hoje, além de, lógico, levar lá você para o Instagram, né? @CassioDeveloper, você confere lá, né? Mês de abril inteiro, conteúdo sobre SAST. Além, lógico, do perfil como um todo, tá sempre postando sobre Application Security, DevSecOps, né? Todo esse enredo aí que você já conhece, beleza? Então, deixa eu rodar mais uma vinhetinha aqui, ó. DevSecOps. DevSecOps. DevSecOps para você curtir mais uma vez. Aliás, episódio número 13 da segunda temporada, você confere episódio solo comigo hoje, tá? Cássio Pereira aqui falando. Lembrando, Rodrigo Balbino vai estar afastado do DevSecOps Podcast por um tempo, por motivos pessoais, na verdade ele está sem tempo para gravar, para produzir, enfim. Então essa bagaça aqui vai ficar na minha mão agora. Vamos ver se agora decola, né? Acho que era isso, o elenco não estava tão bom, vamos ver se agora vai. Seja solo ou com convidados maravilhosos, como sempre, beleza? Bom, pessoal, recados dados, DevSecOps Podcast continua, eu sou idealizador da plataforma, eu tenho muita vontade de fazer isso aqui, continuar fazendo isso aqui, apesar de toda a dificuldade e todo o trabalho que é, mas a gente continua, seguimos firmes e fortes, beleza? Bom, recados dados, seguimos. Então, para falar um pouquinho sobre SAST, né, a base de código seguro, é o seguinte, o SAST, para quem não conhece, né, a sigla SAST, Static Application Security Testing. De uma maneira geral, de uma maneira resumida, o que o SAST faz, para que serve o SAST, onde você aplica, que momento você usa, quais ferramentas, quanto custa, onde para onde vem, para onde vai, enfim. O SAST, gente, nada mais é do que uma ferramenta, né, ou ferramentas que vão analisar o seu código-fonte. Essa análise é uma análise estática. O que isso quer dizer? Ele não executa o seu código, ele não executa a sua aplicação. Normalmente, ferramentas de SAST fazem uma análise, ou basicamente elas vão ler o seu código-fonte puro, na mais pura forma. Seja ele Java, C#, PHP, Python, Go, JavaScript, C, C++, COBOL, não interessa.
Ele vai ler o seu código-fonte puro, tá? Então essas ferramentas vão olhar o seu código-fonte puro direto do repositório. Você pode fazer alguns scans aí integrados na sua esteira, tem várias formas de fazer isso, a gente vai falar um pouquinho no episódio de hoje. Mas basicamente é uma ferramenta que vai olhar para o teu código-fonte puro em busca de vulnerabilidades, em busca de problemas que possam existir ali naquele código-fonte. Mas, Cássio, que problemas são esses? Por exemplo, SQL Injection, XSS, Heap Inspection, informação chumbada, né? Informação sensível chumbada ali no código-fonte que pode ter um vazamento. Então, uma infinidade de vulnerabilidades, e aqui eu digo uma infinidade mesmo. Para cada linguagem você tem vulnerabilidades específicas, aplicações web você tem alguns tipos de vulnerabilidades, aplicações back-end, desktop você pode ter outros tipos, mobile ainda outros tipos. Então, olhar o código-fonte é a base de desenvolvimento seguro, é a base, porque no código-fonte, perceba que é onde estão as vulnerabilidades, é ali que nasce a vulnerabilidade, é ali que ela vai se de fato ser consumada, acontecer, né? Tá no código-fonte, tá na raiz ali do seu software, do seu componente, da sua API, da sua aplicação, é o código-fonte que controla tudo. Né? Então, a ferramenta de SAST, numa estratégia de DevSecOps, uma estratégia de desenvolvimento seguro, SDLC, chame como você quiser, mas uma estratégia de quero desenvolver seguro, você precisa ter uma ferramenta de SAST, tá? Você pode começar de várias formas a sua estratégia, treinando a sua equipe, fazendo o threat modeling, né, a modelagem de ameaças, monitorando a sua aplicação, né? Eu diria que quer fazer segurança, você não tem nada e quer fazer alguma coisa de segurança, começa a monitorar suas aplicações. Você vai saber onde estão os problemas e quando eles acontecem, tá? Mas uma estratégia um pouco mais técnica, mais abrangente, apesar de que o monitoramento de aplicação também é técnico, né? Eu falo muito sobre isso lá no Explicando Application Security, lá no curso, e no Application Security Experience, a live de lançamento do curso, que a gente sempre fala, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Então, o SAST, ele é a base do desenvolvimento seguro. Ele está olhando o código-fonte, onde a vulnerabilidade nasce, onde o desenvolvedor coloca o problema. Né? Então, é importantíssimo que você que está ouvindo aí esse áudio, está ouvindo esse episódio do podcast, pense em ter uma ferramenta SAST. Cássio, não tem dinheiro para ferramenta SAST. Tudo bem, gente, tem um monte de ferramenta open source. Um monte, mas um monte mesmo. Eu pensei até fazer um episódio para falar sobre ferramentas e tal, mas é ruim, porque quem tá ouvindo vai querer anotar e tal. Às vezes a pessoa tá ouvindo no carro, tá ouvindo sem uma ferramenta ali para poder anotar as ferramentas, tal, ficar voltando e tal. Ficaria ruim o formato. Então, para isso vai ter o mês do SAST lá no meu perfil do Instagram. Eu vou falar sobre ferramentas, estratégias, um monte de coisa, um monte de abordagem, tá? Esse episódio, na verdade, que tá saindo hoje, 31 de março, não é spoiler, né? Porque o mês do SAST começa amanhã, na verdade, tá? Bom, então, a ferramenta de SAST é isso. Ele vai olhar o seu código-fonte em busca de vulnerabilidades e te apontar esses problemas em formato de relatório, tá? De uma maneira geral. Cássio, como funciona na prática o SAST? O que é olhar o código-fonte? Dentro das ferramentas SAST, basicamente o que elas fazem é um scan no seu código-fonte, é uma análise, tá? Essa análise, tecnicamente falando, é um scan. Esse scan é a execução de queries, a execução de pesquisas dentro do seu código ou no seu código, em busca de semântica, em busca de sintaxe, em busca de informações, strings específicas e tal, que possam estar ali no seu código-fonte, que representem vulnerabilidades já conhecidas. Ou seja, as ferramentas SAST, de uma maneira geral, elas têm uma biblioteca de vulnerabilidades já conhecidas. Ela lê o seu código-fonte, entende se esse código tem padrões de acordo com essas vulnerabilidades conhecidas e mostra isso para você num relatório, tá? De uma maneira bem geral. Essa análise, esse scan, acontece em determinado tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem 50 mil linhas de código, o seu scan vai demorar 2 minutos. Um exemplo, tá, gente? Esse tempo não é chumbado, depende da complexidade do código, da ferramenta de SAST, das queries, das regras que você está aplicando. Então depende de alguns fatores, do próprio hardware que está executando esse scan na máquina e tal, tá? Então, estou só dando alguns exemplos aqui. Então, se um scan de 50 linhas demora 2 minutos, o de 50 mil linhas, né? Um scan de 100 mil linhas vai demorar 4. Não é assim a conta, tá? Mas 4, 5, 6. Um scan de 500 mil linhas, 20 minutos, meia hora. Um scan de 1 milhão de linhas, 2 horas, 3 horas. Depende, tá? Então, o que você tem que ter em mente é, scan leva tempo. Vai ter uma máquina processando, software processando o software, que vai te entregar um resultado.
Então, é importante você pensar numa estratégia de scan. E aí é o que eu queria entrar no tema, talvez, principal aqui do episódio de hoje, né? Apesar de a gente falar SAST como um todo, mas a estratégia do scan é importante a gente pensar. É legal você parar para analisar assim, poxa, se eu vou fazer um scan do meu código todos os dias, e o meu código é muito grande, e o scan está demorando muito tempo, eu posso fazer esse scan no começo do dia, na manhã. Assim eu pego o relatório e posso corrigir as minhas vulnerabilidades. É uma abordagem. Depende, lógico, tá? Isso também tem que levar em consideração a ferramenta de SAST que você está usando. Algumas ferramentas só fazem um scan chamado scan full, quer dizer, só olha o seu código em fonte como um todo. Outras ferramentas permitem que você faça o scan incremental, tá? Então, quando você está fazendo uma ferramenta que não permite o scan incremental, já vou explicar a diferença dos dois, você vai fazer o scan full. O que isso quer dizer? O seu scan vai demorar X tempo. Se esse X tempo é muito longo, para a quantidade de código que você tem, você vai fazer ele à noite ou de manhã, enfim, para que quando você comece o dia ali você tenha um relatório e você possa já até corrigir aquelas vulnerabilidades. Quando você tem uma ferramenta que permite você fazer o scan incremental, e aí o que é o scan incremental? Uma vez que a ferramenta fez a análise full, né, analisou seu código-fonte como um todo, no próximo scan ela pode analisar só as diferenças. O que isso quer dizer? Só o código que foi alterado ou incluído, tá? Esse scan incremental é muito mais rápido, porque ao invés de você analisar 50, 100, 500 mil linhas de código do seu projeto como um todo, você vai analisar ali 1000 linhas, 500 linhas, são muito pouco, né? Então é um scan que vai acontecer ali em menos de 1 minuto. Ou seja, quando você tem uma ferramenta desse tipo, aí você consegue pensar numa estratégia de scan na sua pipeline. Já estamos falando de DevSecOps. Então, lá no momento da entrega, né, no momento de você rodar o seu CI, seu CD, você quer fazer um build, quer fazer um scan ali nos seus testes automatizados para garantir que aquele pacote está íntegro, né, não tem nenhum problema. O que você faz? Você manda rodar um scan incremental daquele projeto. Ele vai rodar um scan na sua esteira, automatizado, e com base no resultado desse scan, você pode quebrar a sua esteira ou não, ou dar um warning para ela, ou dar alguns alertas, tá? De acordo com o seu threshold. Por exemplo, Cássio, na verdade, o que é threshold? Imagina que você definiu que o projeto é crítico para a sua empresa, um projeto, uma API crítica, alguma coisa do tipo, para o seu negócio aquilo tem muito valor, e você definiu o seguinte, olha, esta API não pode ser publicada com vulnerabilidades altas. Mais que 3 vulnerabilidades altas eu não posso publicar. Até 3 eu tolero, né? Algo do tipo. E não pode ter mais que 10 vulnerabilidades médias. Né? Até 10 eu tolero, mais que 10 vulnerabilidades médias, eu não vou fazer o deploy. Então esse scan, como ele aconteceu na sua esteira automatizado, os plugins do Jenkins, o seu script, né? Não importa como você está executando isso, a gente vai falar sobre isso ao longo do mês todo, mas você pode quebrar esse build de acordo com esse threshold pré-definido, de acordo com o relatório que a ferramenta te trouxe. Então, quando você tem uma ferramenta de SAST que permite tudo isso, eu vou falar de muitas ferramentas aqui, mas quando você tem ferramentas que permitem isso, você começa a desenhar a sua estratégia de scan. Né? Sem saber a ferramenta que você vai usar, às vezes a sua estratégia está comprometida. Porque se você não tem uma ferramenta que permita uma integração na esteira, por exemplo, só consegue fazer scan de uma forma, você não vai conseguir fazer isso. Se a sua ferramenta até permite solicitar o scan, mas não devolve os resultados para o seu script, você não consegue fazer isso. Tá? Então, é importante pensar na escolha da ferramenta, às vezes antes de pensar na sua estratégia, tá? Apesar de que a estratégia ela é um ciclo. Então, scan full, scan incremental, momento de fazer o scan, momento de fazer scan não, a gente vai falar sobre isso agora, né? Mas essa estratégia de scan ela vem permeando aí desde quando você começa até que momento implementar esse scan. Você quer fazer o scan noturno ou de manhã, se a sua ferramenta não permite isso, ou permite uma integração numa esteira. Mesmo permitindo uma integração na esteira, você pode fazer os scans inteiros, né, os scans full, noturno ou de manhã, enfim, finais de semana, e durante o dia, nas entregas do seu developer ali, da sua esteira, da sua squad, enfim, essa galera vai fazendo scans incrementais, porque são scans muito mais rápidos, tá? E aí a gente entra o momento do scan também, porque você pode falar para o dev assim, olha, tem uma ferramenta aqui que permite você validar o seu código antes de você submeter para a esteira, antes de você pedir um deploy para um ambiente de desenvolvimento, para um ambiente de produção, ou né, homologação, enfim, ambiente de teste, aí cada empresa chama de um jeito. E aí tem algumas ferramentas que permitem que você faça o scan a qualquer momento via plugin, na sua IDE, por exemplo, para trazer os relatórios, ou via algum CLI, né,
algum command line para disparar o scan a qualquer momento. Ou seja, você permite que o desenvolvedor faça o scan antes dele falar que aquele código está pronto. Porque uma vez que ele entregou o código para a esteira, entende-se que esse código vai ser entregue em algum lugar para teste. Então, às vezes ele desenvolveu bastante coisa, está bastante tempo ali desenvolvendo, e esse código não vai ser entregue num ambiente de teste, para uma validação, algo do tipo, porque tem alguma vulnerabilidade, tem algum problema, ele vai voltar para o dev. Só que aí o tempo já passou, já gastou-se, já investiu-se tempo, dinheiro nisso, e o dev vai ter um retrabalho de correção de vulnerabilidades. Então, quando você tem uma ferramenta que permite que você integre na IDE, ou mesmo dispare scans, né, via plugins, via CLI, via API, você permite que o dev possa disparar scans a qualquer momento, a cada linha de código que ele faz, por exemplo, para garantir que aquele código está seguro. Antes dele concluir a tarefa dele, a feature, né, a funcionalidade ali, dele falar que aquilo está concluído, ele já pode disparar esse scan a qualquer momento. Então, você traz a segurança para mais perto do desenvolvedor. Então, essa estratégia de SAST tem tudo a ver com a ferramenta que você escolhe, mas essa estratégia como um todo tem que ser pensada desde o começo de um projeto SAST, tá? Não tem como você comprar uma ferramenta e depois implementar a estratégia, porque você pode ficar limitado à ferramenta. É mais fácil você pensar numa estratégia, entender como a sua empresa trabalha, os seus processos, os seus devs, as suas squads, suas tribos, seus times, enfim. E aí sim você busque uma ferramenta que atenda esses processos, ou pelo menos chegou mais próximo disso, tá? Então só um overview aí do que vai rolar no mês do SAST, lá no meu perfil do Instagram, @CassoDeveloper. Não perca, a partir de amanhã, 1º de abril, conteúdos diários aí acerca de SAST, tá? Vai ter enquete, vai ter enquetezinha para vocês responderem se você já sabe ou não, para medir o conhecimento. Vai ter perguntas e respostas, vão perguntar para mim, eu respondo lá para vocês ao vivo através dos stories, vamos ter live, enfim. Acompanhe, não perca. Se você está ouvindo esse podcast aqui hoje, que ainda é 31 de março, se você está ouvindo esse podcast já hoje, 1º de abril, corre lá agora, ó, Cássio Developer lá no Instagram. Você vai ter conteúdo diário sobre SAST, tá? Vou falar um monte de coisa que eu não estou falando aqui no episódio, porque é lógico, é um episódio solo, um episódio mais rápido. Aliás, por serem episódios solos daqui para frente, ou com convidados, né? Quando tiver mais solos, serão episódios mais curtos, tá? Mas de uma maneira ou de outra, a gente vai estar falando sobre security, application security, DevSecOps. A gente não foge disso aqui no DevSecOps Podcast, beleza? Deixa eu só me ajustar aqui pra gente rodar uma vinhetinha, se liga, ó. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Mano, é muito bonitinho rodar essas vinhetinhas. Tecnologia, DevSecOps. Que da hora, muito da hora rodar essas vinhetinhas, né? Bom, rodei minhas vinhetinhas. Ainda falando sobre SAST, gente, é importante destacar um ponto aqui, né? E aí é independente da ferramenta que você vai analisar, tá? Ou utilizar, na verdade, ou o momento do SAST, se você vai rodar na esteira, num plugin, não importa, tá? Mas a limpeza do seu scan, o tuning do seu scan, né? A qualidade do seu scan. E isso é diretamente afetado pelo código-fonte que vai ser analisado. De novo, se você vai analisar 1 milhão de linhas, vai demorar X tempo. Se você vai analisar uma linguagem X, vai demorar um outro tempo. Uma linguagem Y, um outro tempo, tá? Mas tem algo que todo mundo erra. Gente, algo que todo mundo erra num projeto de SAST. Não importa se você é de security, não importa se você até cara de application security erram nisso, né, no dia a dia e tudo mais. Apesar de eu ver diariamente nos clientes e outras empresas isso, eu queria deixar essa dica aqui para vocês, porque é algo que todos os profissionais erram, especialmente quem está começando, né, e ainda assim os experientes, às vezes passa desapercebido, é fácil passar desapercebido, mas esse recado é para quem é dev, para quem está envolvido no ciclo de desenvolvimento, para quem sabe que a empresa tem uma ferramenta de SaaS, para quem aplica isso, para quem é DevOps, não importa. Essa galera toda envolvida, você tem que pensar numa coisa. O tuning do seu scan, a qualidade do seu scan depende do que você está mandando ser escaneado. O que você está mandando para sua ferramenta de SAST? É a mesma coisa. Imagina que você vai no açougue e pede 1 quilo de carne moída de primeira. Você falou pro cara, ó, pega aí, sei lá, alcatra. Não sei porque alguém louco gostaria de moer alcatra, mas enfim. Chegou lá pro cara e falou assim, ó, eu quero 1 quilo de alcatra moído. Alcatra é uma carne de primeira. Então ele vai moer o alcatra. Você vai pegar essa carne moída e vai comer, vai fazer alguma coisa com ela. Se for uma carne ruim, você vai perceber. Né? Se você conhece um pouquinho ali, você vai perceber que é uma carne não tão boa, pelo sabor, enfim. Se no moedor de carne
além do alcatra tiver colchão duro, patinho, né, alguma outra carne ali de uma baixa qualidade ou bem diferente do alcatra, vai dar diferença no sabor, vai dar diferença até visual, né, na carne que sai moída ali. Então essa analogia meio louca foi para falar o seguinte: quando você envia os seus arquivos para um scan SAST, esses arquivos podem sujar o seu scan. Quando você envia arquivos para o seu scan SAST, esses arquivos podem sujar o seu scan. Que arquivos são esses, Cássio? Imagina que você tem um projeto Java, um projeto C#, Node, não importa. Dentro do teu repositório de código, lá no seu Git, no GitHub, no Bitbucket, lá no seu TFE, não importa, tá? Lá no seu repositório de código, você tem arquivos TXT, você tem arquivos .md, naqueles readme da vida, você vai ter arquivos de imagem, né? Falando aí de front-end, imagem, arquivos CSS, arquivos de fonte, né? Arquivos ali de, sei lá, JSON, outros arquivos de configuração. Então, são arquivos que têm texto, né? Linhas de código, exceto as imagens, né? Mas são arquivos que têm texto de uma maneira geral. Inclusive, eu já vi scan com arquivo PDF, CSV, .xls. Então, arquivos que estão no repositório de código, que dependendo do nível de arquivo, é um erro absurdo de arquitetura de software. Nem o repositório de código, né, deveria ter esse tipo de coisa, deveria ter repositório de código fonte, não de loucuras da sua aplicação. Mas alguns arquivos não são do scan do código. Alguns arquivos eles sequer compõem a sua aplicação ou o seu software. Então, alguns arquivos não devem ser enviados para o scan. O que isso quer dizer? Na ferramenta que você está usando, ela deve permitir que você limpe alguns arquivos, que você informe quais arquivos você não quer fazer scan. Por quê? Se a ferramenta não permite isso, ela simplesmente olha para o seu repositório e pega tudo que está lá, o seu scan está comprometido. O tempo dele vai ser maior e os resultados também, porque você pode estar olhando o arquivo de desnecessário, arquivo lixo, que vai talvez trazer resultados de falso positivo, que é um tema que eu queria falar aqui também no episódio. Falsos positivos são comuns em ferramentas de SAST, mas um dos principais motivos não é porque a ferramenta é ruim. Tem também ferramenta muito ruim, mas é porque você está mandando um scan sujo. Ele está te cuspindo resultados sujos também. Simples assim. Um bom exemplo disso, e aí é um tuning, né? Aí é o plus a mais. É legal falar isso. O plus a mais, vou até rodar a vinheta, ó. DevSecOps. É o plus a mais da análise SAST, que é arquivos de teste. Dentro do código-fonte, dentro do repositório de código-fonte, normalmente você tem projetos de teste. O próprio desenvolvedor coloca ali teste unitário da aplicação, né? Algumas classes ali para fazer teste de métodos e coisas do tipo. Esses arquivos normalmente têm um nome de teste na classe, no projeto, algo do tipo. Então a sua ferramenta de SAST ela tem que permitir que você faça a exclusão de arquivos regex, por exemplo, que contém a palavra teste. Por exemplo, tá, gente? Ou a pasta teste, algo do tipo. Por quê? Arquivos de teste normalmente são fontes de vulnerabilidades falso positivo. Por que falso positivo? Primeiro, ele vai te apontar vulnerabilidade. Um exemplo, tá? Arquivo de teste tem normalmente usuário e senha, string de chumbada para fazer uma requisição, algo do tipo. E aí, isso é uma vulnerabilidade por natureza, né? A informação sensível armazenada em código-fonte. Quando é um arquivo de teste, é natural que isso aconteça, porque o desenvolvedor está testando na máquina local ou mesmo no ambiente de desenvolvimento, então essas informações estão ali direto no código, tá? Você pode ter uma abordagem de arquitetura diferente para mudar essa prática, mas ela é aceitável. Só que arquivos de teste, eles não vão para a produção. A hora que o projeto é compilado, né, numa esteira e assim por diante, esses arquivos não vão para a produção. Eles não compõem a aplicação final. Então, esses arquivos podem ter esses problemas lá. Então, não adianta você rodar uma ferramenta SAST, analisar, sei lá, se você tem uma aplicação bem desenvolvida aí, com 100% de cobertura de teste, você vai ter muito arquivo de teste. Ou mesmo, não muito arquivo, mas muito método, enfim, muita chamada. Então, esses apontamentos vão ser muito falso positivo. Então, sua ferramenta não é ruim, mas você que não configurou o scan corretamente. Tá? Então, o ideal é que você limpe esses arquivos, informe para sua ferramenta SAST que você não quer fazer o scan de alguns arquivos, de algumas pastas, de algumas extensões. Tá? Esse tuning é a dica aí do episódio, a dica do podcast para vocês, para que vocês entendam de uma vez por todas. SAST não é apertar o botão, fazer scan e curtir para o abraço. Tem que configurar, tem que implementar uma estratégia, tem que ter uma ferramenta definida, tem que ter um processo definido. E os devs têm que participar disso, tá? DevSecOps Podcast. O dev tem que estar envolvido.
Se o dev não está envolvido, quais problemas podem acontecer? O time de segurança às vezes não conhece código. O time que implementa um SAST muitas vezes não conhece a aplicação, pode até conhecer código, mas não a aplicação. Então fica ali, putz, essa pasta aqui, ela é código ou ela não é? Ela é teste ou ela não é? Por conta dos nomes, às vezes pode não estar tão alinhado. Então o dev estando junto, o dev pode falar, pô cara, essa pasta é teste sim, pode tirar do scan, tá? E aí fica o recado também, sejamos honestos, dev não vai mandar tirar coisa do scan que você sabe que é código de produção. Você pode estar trazendo risco para sua empresa, tá? Então, gente, assim, estamos quase meia hora de episódio, não, 25 minutos de episódio. Demos os recados aí que o Rodrigo vai estar ausente nos próximos episódios. Não tem convidado, episódio solo. Tô falando demais, mas é isso, tá? Mês do SAST lá no perfil do Cássio Developer, lá no Instagram. Demos aqui algumas dicas de SAST, spoiler aí do que vai começar lá no perfil amanhã. Lá no YouTube também vai rolar algumas coisas nesse sentido. Mas basicamente o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, tá? Essa visão de SAST, Static Application Security Test, beleza? Para finalizar, para caminhar um pouquinho para o final aqui, eu queria falar um pouquinho sobre qual código analisar. E aí, o que é o qual código analisar? Você vai pensar, poxa, mas é o código inteiro do meu projeto, né? Fazendo o TANI, né? As exclusões corretas, sim. Mas, se a gente pensar um pouquinho além, olha só, a maioria das empresas hoje, elas trabalham num modelo aí de versionamento de código. Mas se você não tem um versionador de código, eu não sei que lugar você trabalha, mas assim, sai daí. Tá tudo errado. Mas você tem um versionamento de código em algum lugar. De uma maneira geral, esse versionamento, ele acontece através de algumas estratégias, algumas estruturas, mas vamos exemplificar aqui, deixar de uma maneira bem macro para todo mundo entender, essas famosas branches. Né? Ou o exemplo aí é o Git Flow. Então você pode ter lá uma branch developer, uma branch master, uma branch release e várias features branch, conforme você vai desenvolvendo ali funcionalidades e correções, enfim, tá? E aí você pensa, poxa, qual a branch eu tenho que analisar? São todas? É uma só? Qual dessa uma só? Eu acho que a grande resposta para essa pergunta é depende, mas tem um modelo a ser seguido. Primeiro, depende de como a sua empresa trabalha. Eu conheço empresas que usam o Git Flow, mas todas as branches vai direto para a produção. Seja release, seja feature branch, seja master, seja develop. Então não tem uma integração, não tem um modelo ali, um processo. Fiz uma feature branch, daqui vai direto para a produção. Não integra na master, não faz um build, não integra na develop, que não integra na master, enfim. Então depende da empresa. Se você segue um Git Flow, segue um pouquinho alguma estrutura, sei lá, da branch release vai direto à produção, da master, feature branch não, a developer também não, mas você tem branches de integração. Então, toda branch de integração, imagina que você tem uma feature branch, tela de login. E aí você terminou, o desenvolvedor, né? Terminou ali o desenvolvimento daquela tela de login, do back-end, tudo que compõe aquela funcionalidade. Ele vai commitar nesta branch. Então, ele lembra aquela história da ferramenta, da estratégia que a gente falou há pouco? Ele pode já ter feito vários scans da máquina dele direto na aplicação de SAST, né, e saber se aquele código está seguro ou não, enfim. Mas vamos supor que ele não tenha. Então ele fez, ou mesmo que tenha, tá? Independente disso, você tem que ter várias camadas de segurança. Uma delas é no meio da entrega do software, no CI e no CD. Então o desenvolvedor fez lá o commit, o check-in, botou o código dele na feature branch lá, tela de login, e alguém de DevOps, na parte de integração, alguém vai falar assim, bom, legal, eu vou pegar esse código e vou jogar na branch master, ou na branch developer, ou na branch homologação, algo do tipo, porque vai ser feito um teste, vai ser disponibilizado no ambiente. Este momento tem que ser feito um scan, porque é quando ele vai chegar numa branch de integração, para evitar que o código chegue lá com problema. Você pode barrar ali, ou você pode deixar ele ser comitado, integrado, merge request por request, enfim, mas você avisa o desenvolvedor que tinha problema para ele corrigir. Tá? Então, essa estratégia de pensar qual código vai ser analisado, qual a branch você olha, são todas, né, ou algumas, ou uma só, depende muito do seu processo, depende muito de como você trabalha. Mas, no mês do SAST, lá no meu perfil, eu vou dar várias dicas de qual a melhor branch, qual o melhor momento, enfim, tá? Dependendo para vários cenários. Mas fica aqui um overview para você ter essa ideia, essa noção aí de qual código escanear, qual momento escanear, tá? Eu vou dar um recadinho agora, se liga só. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRate Radio, Geo7, Podcast Addict,
Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. É isso aí, recadinho dado das plataformas aí, todas as plataformas digitais, você ouve o DevSecOps Podcast, não se esqueça. Galera, episódio não vai ser de 1 hora, episódio muito mais rápido hoje, pra ficar solo, pra não ficar chato pra vocês, né, ouvindo minha voz aqui de taquara rachada, blá 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 blá. Enfim, pra gente ter um overview bacana aí do que vai rolar daqui pra frente no podcast, tá? Lógico, a ideia é que cada episódio traga convidados aí pra falar com a gente, mas de uma maneira geral, pode ser que aconteçam mais episódios solos aí. Infelizmente o Rodrigo tá muito atarefado, tá sem tempo, não vai conseguir participar com a gente. Mas a gente segue firme e forte aqui no DevSecOps Podcast, tá? Para finalizar, algumas ferramentas que eu queria falar aí para vocês de SAST, tá? De uma maneira geral, gente, existem trocentas, mas assim, trocentas ferramentas. Poxa, Cássio, eu acompanho você no canal, já acompanho o podcast há algum tempo e tudo mais, e eu vejo que você fala muito de checkmarks. Você fala muito de checkmarks, enfim, chame como quiser, tá? Mas é checkmarks. Eu vejo que você fala muito do checkmarks e tudo mais. Poxa, por quê? Primeiro porque o checkmarks é uma ferramenta de SAST, é uma plataforma, né, de AST, na verdade, Application Security Testing. Então tem várias outras ferramentas lá dentro. Mas ele é a ferramenta top de mercado enterprise, líder de Gartner e tudo mais. Ah, mas eu trabalho vendendo checkmarks, é propaganda. Também é o melhor, ponto final. É meu dever como profissional falar o que é melhor. Né? Se eu sou um cirurgião, eu vou chegar para o meu paciente e falar, cara, a melhor opção para você é o transplante, mas é muito mais difícil. Então, a segunda opção é fazer um tratamento aqui com remédio, com químio, sei lá. Então, minha obrigação como profissional é dar a melhor opção sempre, mesmo com as suas consequências. Quais consequências? Poxa, a ferramenta Enterprise top de mercado não é de graça. É óbvio que não é de graça. Então, tem um custo. Por outro lado, você tem enormes vantagens e ganhos, tá? Quais outras ferramentas Enterprise mais conhecidas, gente? Checkmarks top número 1. Você tem também Veracode, Fortify e AppScan. Talvez uma as 4 aí mais conhecidas de mercado de uma maneira geral. Tem outras, tá? Mas as 4 que o pessoal mais conhece. Tem algumas open source, ferramentas open source que ajudam de uma maneira geral a comunidade como um todo. Lá na WASP, já falei algumas vezes no canal, acho que aqui no podcast também, lá no WASP, projeto do WASP, tem um projeto específico, uma lista específica chamada Source Code Analysis Tools. É uma lista gigante de ferramentas só de SAST open source. Vocês vão ver isso lá no Instagram também, e estou passando aqui para vocês em primeira mão, tá? E aí, nessa lista, eu não sei nem quantas tem, mas tem umas 100, pelo menos umas 100 ferramentas open source lá que fazem análise SAST. Uma das ferramentas que está nessa lista, e eu vou esclarecer isso de uma vez por todas aqui com vocês, para encerrar esse episódio, é o SonarQube. Muita gente conhece o SonarQube, enfim. SonarQube não é ferramenta de segurança. De novo, o SonarQube não é uma ferramenta de SAST, não é uma ferramenta de segurança. Ele é uma ferramenta de qualidade de código. Ele vai te mostrar se você tem código duplicado, se você tem cobertura de teste, esse tipo de coisa. Ele possui algumas regras, alguns plugins para algumas linguagens, com algumas informações de segurança. Pode ser que se compare a um SAST, mas não se compara, gente. Não confunda a ferramenta de qualidade de código com o SAST. Apesar do SAST e segurança de uma maneira geral serem parte da qualidade do software, mas o objetivo é o Sonar olhar algumas coisas e um SAST olhar outras coisas em específico. Então, se você pegar uma ferramenta de SAST, mesmo que seja open source, tá? Imagina que ela tem 1000 regras para SAST. O Sonar tem 10. Tá? Só para você ter uma ideia de proporção. Não são esses números, mas para você ter uma ideia de proporção. Mas então o Sonar é ruim? Não. Ele te ajuda. Para quem está no zero, ele já é alguma coisa. Ele começa a te dar alguns insights para você entender o padrão do código, como é que você desenvolve. Porque se o Sonar acha vulnerabilidade, gente, qualquer SAST vai achar. Tá? Então, o Sonar ele não é uma ferramenta de SAST, mas ele te ajuda, porque ele tem algumas funcionalidades de security. Por isso que o pessoal do ASP considera ele ferramenta de SAST, por isso que muita gente usa. E é muito válido. Tá? Não estou falando que está errado, continuem usando. Aliás, mesmo depois de você colocar SAST na sua empresa, na sua aplicação, no seu projeto,
continue utilizando o Sonar, tá? Ele vai te trazer benefícios também, mas se o foco é SAST, Security, vulnerabilidades, só o Sonar não te resolve, tá? Ele te ajuda, mas ele não resolve. Bom, falado de ferramentas, estratégia, melhor momento do scan, enfim, dei dicas aí. Vamos encerrar o episódio de hoje, episódio solo. Eu sei que vocês estão tristes, estão chorando aí porque tá acabando, mas é isso, é o que tem pra hoje. Lembrando mais uma vez, nosso amigo Rodrigo Balbino morreu, não está mais entre nós. Mentira, gente, ele não morreu, graças a Deus ele não morreu, ele tá aqui ainda nesse mundo, mas ele tá com muito tarefa, muito trabalho, tá sugando muito ele, então ele não tá conseguindo participar das gravações, não tá conseguindo dar vazão aí pra tudo que a gente faz, então ele vai dar um tempo aqui com a gente no podcast, mas ele volta assim que ele sair da empresa que ele tá agora e vir trabalhar comigo na empresa que eu tenho, que eu quero, que eu fiz, que eu criei, enfim. Aguardem aí cenas dos próximos capítulos. Esse foi o episódio 13 do DevSecOps Podcast, segunda temporada. A gente falou sobre SAST, a base do código seguro. Lembrando, né, mês de abril, aí, a partir de amanhã, dia 1º de abril, lá no meu Instagram, Cássio Developer, você confere tudo sobre SAST. Tudo. Diariamente conteúdo sobre SAST, tá? Vou flodar vocês com conteúdo sobre SAST, beleza? É isso. Hoje, 31 de março de 2021, o coronavírus ainda tá aí. Eu fico por aqui, eu sou o Cássio Pereira, DevSecOps Podcast. A gente se vê na semana que vem, no próximo episódio. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.